Opa! Estamos de volta. Você que já passou por algumas etapas, então vamos relembrar. O primeiro encontro nosso, nós falamos sobre introdução à microbiologia. Então falamos da divisão, do histórico. No segundo grupo, você foi para a imunidade. O que o nosso corpo faz para se defender dessas doenças? O terceiro, você começou a entrar nas doenças e falou, e na apostila acompanhou, sobre viroses, doenças infecciosas, aonde a origem, a causa, é sempre um vírus. Mas a microbiologia continua. E essa quarta parte nossa, esse quarto encontro, continua a falar de doenças, só que agora causadas por bactérias. Essa é a chamada bacteriologia. Então vamos iniciar. O que seria essa básica da microbiologia? Primeira coisa que você vai sempre separar é que vírus e bactérias são duas coisas diferentes. Então você lembra que o vírus ele é acelular, ele é classificado, ou melhor, ele é colocado fora da classificação biológica. Bactéria não. A bactéria ela já é um ser vivo completo, formado por uma única célula. Então, o que nós passamos a analisar nas bactérias? Nós analisamos a morfologia. O que vem a ser isso? Qual é a forma que a bactéria tem? A ecologia, como é que ela se distribui, aonde ela atinge? Genética dela, qual é a possibilidade de reprodução dela? A bioquímica, as influências biológicas e químicas desse ser. E com isso eu posso fazer a identificação, identificar que bactéria é aquela, classificar, ou seja, determinar a espécie dela, tá? Criando então uma caracterização. Então, a bacteriologia é a parte da microbiologia que estuda as bactérias. Porém, do mesmo jeito que aconteceu com os vírus, existem bactérias que são consideradas benéficas e tem aquelas que são consideradas maléficas, ou seja, patogênicas, causadoras de doença. Para a gente aqui, nós vamos nos interessar apenas pelas causadoras de doença. Quando analisamos uma bactéria, lembramos que, como ela é um ser vivo, ela é formada por uma célula e vai pertencer a um reino, que é o reino Monera. E quais são as características que alguém do reino Monera apresenta? Primeiro é ser unicelular. Então vamos lembrar que na palavra está dizendo toda bactéria celular, célula. Ela é feita por uma única célula. E a segunda característica que eu vou encontrar nessas bactérias? Elas são procariotas. O que vem a ser isso? Nas células, nós temos o envoltório da célula, que é a membrana. O interior da célula, que é o citoplasma. Porém, as células procariotas, bactérias, elas são desprovidas de núcleo. Elas não possuem núcleo. O material genético aqui representado em amarelo, ele está solto dentro da célula. Não existe um compartimento nuclear. Essa é a principal característica do reino procariota. Terceira característica, eu só consigo observar em microscópio óptico. Esse MO é de microscopia óptica. Então eu preciso de um microscópio, esse microscópio comum, para conseguir observar essa bactéria. E por cima, as bactérias podem formar colônias. O que vem a ser isso? Morarem juntas, elas se agrupam, formam grupos de bactérias. Todo grupo de bactérias é chamado de colônia. Então essas são as características básicas de uma bactéria. Então, para que você possa compreender melhor, o aparelho chamado de microscópio, aqui as partes do microscópio, para a gente isso não tem muito interesse no momento, já que a gente não vai ter as aulas práticas, mas lembrar que esse aparelho ele tem a função de permitir que quem esteja olhando, como o nosso amigo aqui, ele consiga ver, através das lentes de aumento, algo de tamanho microscópico. Então aqui o material que está aqui, ele é invisível a olho nu.
Então, o microscópio, através das lentes, vai facilitar o aumento e a visão de alguém. E o que esse indivíduo vai estar vendo? Justamente está aqui, um campo lotado de material, que no nosso exemplo são bactérias, onde a função dele é identificar e classificar que bactérias são essas. Então temos o tempo todo que lembrar que, mesmo sabendo que bactéria existem as causadoras de doença, a maioria não é causadora. Então existem as bactérias que vivem no interior do nosso corpo, auxiliando o nosso organismo. Elas são chamadas de microbiota. São a flora bacteriana normal nossa. Porém, existem algumas espécies que se tornaram mais. Essas doenças, ou melhor, essas bactérias mais, são essas que vão causar automaticamente as doenças, as patogenias bacterianas no nosso organismo. Com isso estamos dizendo que o nosso corpo, queira ou não queira, o tempo todo ele está contaminado por bactéria, externa e internamente. Como a maioria é benéfica, ajuda a gente. Mas quando estamos acometidos de bactérias maléficas, eu preciso primeiro coletar essa bactéria de você. Então os desenhos que estão representados aqui estão mostrando formas de eu coletar na mão, no sangue, boca, urina. Eu preciso coletar essas bactérias. Para quê? Para cultivar essa bactéria. Então, eu vou fazer um crescimento bacteriano. Então, eu vou cultivar, como se fosse falando numa horta, só que de bactérias, para que eu possa ter uma amostra desse material que está disponível no seu organismo. Uma pessoa que trabalha com isso, ela tem que dispor de equipamentos e vidrarias para desenvolver esse trabalho. Então você viu que aquela coleta, eu coletei o material do sangue, fezes, urina. Esse material ele é trazido para uma placa. Essa placa ela é chamada de placa de Petri. Então esse desenho que você está vendo aqui, esse material é uma placa de Petri que poderia ter sido substituído por um tubo. E dentro, em aqui colorido, está o meio de cultura. O material à base de agar, que é uma gelatina, que é baseada em algas, que é aqui que a bactéria vai utilizar para crescer, desde que você ofereça o que mais interessa para essa bactéria, que é justamente o que se alimentar, ou seja, os nutrientes, o pH e a temperatura ideal para ela. E aqui nós temos, essa aqui é a alça de platina, é o material que eu passo aqui no cultivo. E quem é esse fogo? Esse é o bico de Bunsen. O calor em volta impede que eu me contamine com essas bactérias. Então a função do bico de Bunsen é fornecer calor para impedir a propagação de bactérias na região de trabalho. Na página 22 da apostila, você tem os desenhos referentes aos 3 equipamentos: a placa de Petri, a alça de platina e o bico de Bunsen. Preparar um meio de cultura é química pura. Então esse meio de cultura ele é um material que é vendido, preparado pelo pessoal de laboratório e automaticamente guardado e armazenado para o crescimento de bactérias. Vamos lembrar como é que ele funciona. Reparem aqui, eu estou despejando o meio de cultura sólido, vou dissolver, para preparar o gel chamado meio de cultura, chamada gelatina à base de agar.
Repare, ainda na forma líquida, eu despejei em cada placa, ele vai sofrer um endurecimento, vai se tornar gelatinoso, e é nesse meio que eu vou permitir o crescimento das bactérias. Repare o técnico semeando, ele está passando material com bactéria. E ó, após algum tempo, cada gominho daquele branco ali é um grupo de bactérias. Reparamos então, nesse grupo, o que cresceu aqui foi o que nós chamamos de crescimento de colônias de bactéria. Cada grupo desse aqui apareceu a partir daquela passagem inicial que ela deu. Faz uma comparação com aquele tomate que você esqueceu na geladeira, principalmente um tomate cortado. E aqueles grumos que apareceram são micro-organismos que crescem. Então o tomate seria o meio de cultura e ali no tomate normalmente são fungos, vai aparecer grupos de bactérias. A gente chama isso de colônias. Vamos rever a mesma técnica em uma outra linha? Técnico, peguei o material, pode ser de urina, de sangue, ó, estou passando sobre o meio de cultura, esse movimento, repare ó, ao desenho que ficou. Eu agora vou incubar, isso é uma estufa que ele serve para controlar a temperatura, tá? pH e os nutrientes. E depois de um certo tempo, em cada local onde eu passei, cresceu ali grumos de bactérias. Então, após um tempo, 48, 72 horas, você tem um crescimento bacteriano. Colônias bacterianas. Então, vamos relembrar. O técnico tem a cultura, se protegeu com o fogo. O que esse técnico vai fazer? Ele prepara uma lâmina, ou seja, o material que estava na placa, ele passa para uma lâmina, cora essa lâmina, usa corantes e leva ao microscópio para identificar a bactéria. Então isso é o grupo que nós falamos. Preparo do material, preparei as colônias, fiz a técnica até a observação no microscópio. Quando um técnico está olhando no microscópio, ele está tentando identificar a forma que a bactéria tem. E você vai fechar esse vídeo justamente classificando, dizendo quais são os grupos que existem. Então nós temos aqui toda bactéria com formato arredondado é um coccus, que pode estar em grupo. Reparem, quando a linha é reta, repare, isso parece um colar. Quando isso acontece, o grupo é Strepto. Como ela é redonda, Streptococcus. Aglomerados, Staphylo. Então, ó, Coccus. Aglomerados, então, Staphylococcus. Bactérias esticadas, tá? Bactérias em bastão, são conhecidas como grupo de bacilos. Bactérias que apresentam formato de vírgula, são curvadas, pertencem ao grupo dos vibriões. E espirilo vem da palavra espiral. Bactérias enroladas, formato enrolado em espiral, elas pertencem ao grupo dos espirilos. Então nós temos 4 grandes grupos: coccus, bacilos, espirilos e vibriões. Até o próximo vídeo, onde vamos dar continuidade a essa matéria aí. Até lá!